Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje nós vamos gravar mais uma aula, vamos fazer mais uma aula aprendendo a desenhar ele, aquele gatinho bem fofinho, cheio de preguiça, que é o Garfield. Valeu? Vamos lá. Espero vocês lá na sala de aula. Vamos lá, vamos já vamos dar uma olhada no como desenvolver o Garfield. Então, estamos aqui com ele, esse gatinho preguiçoso, comedor de lasanha. Então, temos que entender o seguinte: todo desenho ele é feito com algumas estruturas. E se nós pensarmos no desenho como essa estrutura, vai ficar muito mais fácil para a gente desenvolver o nosso desenho, tá? Então, assim, só lembrando, o desenho ele não é feito somente, tá, utilizando os dedos, né? Muita gente acha que nós vamos desenhar utilizando só o dedinho da nossa mão. Não, nós fazemos o desenho o quê? Utilizando toda essa estrutura que é o nosso conjunto, né? Vamos dizer assim, que é dedo, mão, pulso, antebraço, braço e ombro. Tá? Então, todas essas articulações, desde o ombro até a articulação do pulso e dedinho, tá bom? É o que nós vamos usar para fazer o desenho. Lógico, desenhos menores, nós vamos usar um pouquinho mais do dedinho para fazer bolinhas menores, tá bom? Ó, tá legal? Agora, quando a gente fala de um desenho um pouco maior, com uma estrutura um pouco maior, nós vamos usar o quê? Articulação do pulso, tá bom? E se for um desenho maior, né? Se formos fazer uma articulação um pouco maior, né? De uma circunferência, por exemplo, ou um quadradão, ó, nós vamos fazer o quê? Vamos utilizar, né, a articulação do ombro, tá ok? Então, vamos lá. Então, o que nós temos que pensar? Que todo desenho ele vai ter que ser usado um pouquinho dessas articulações. Então, como nós estamos falando de desenho, né, eu não vou me preocupar agora, nesse primeiro momento, de quê? De pintar esse desenho. Bacana? Eu vou pensar em quê? Em fazer o desenho ficar bem feito, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender qual é o eixo que está esse desenho, né? E a estrutura que ele vai ser feita. Então, quando eu olho para o Garfield, eu vejo ele sendo feito o quê? Com algumas elipses, né? Bolinhas, retas, e tudo isso aí vai me ajudar a desenvolver o meu desenho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer é achar a estrutura do meu personagem, tá? Então, ó, eu vou fazer primeira coisa o eixo dele, tá? Que é o quê? Eixo seria o quê? Essa parte, se eu vou dizer se o meu personagem ele está reto ou se ele está um pouquinho curvado, então tudo isso aí vai influenciar. Então, eu já determinei o eixo do meu personagem, tá? E aqui eu estou dizendo qual é o tamanho, é como se eu fizesse uma reguinha e fosse dividindo ele por pedaços. Tá? Então, aqui eu já limitei o tamanho do meu personagem. Então, o Garfield ele vai ficar daqui até aqui embaixo. Deixa eu só puxar um pouquinho ele para o lado. Pronto. Acho que vai ficar melhor para a visualização. Tá legal? Então, o que eu vou fazer agora? Pego o meu lápis, tá? 2H, para desenvolver esse desenho.
Ah, professor, poxa, eu não tenho esse lápis, pô, então não vou poder desenhar. Não fica preocupado. Qual lápis que você tem? É aqueles lapisinhos escolar, que a gente fala bastante dele, que é o número 2. Pode ser esse. Por quê? O lápis número 2 ele também é um lápis HB, mas ele também pode ser um lápis B. Vai depender de quê? De quando você pegar o seu lápis, no finalzinho do lápis, assim, ó, aqui na minha caneta, lógico, não vai ter. Mas aqui no finalzinho do lápis, lá no finalzinho mesmo, vai ter uma numeração, uma nomenclatura que a gente chama, né? Que vai ser o quê? Ele vai estar falando se ele é um lápis número 2 HB ou um lápis número 2B. Ele vai estar escrito, geralmente ele vai estar ou só HB, ou vai estar escrito só número 2, ou ele vai estar escrito número 2 HB ou número 2B, tá? Vai ser o que vai estar escrito no, no nosso lápis, tá legal? Então agora eu já fiz o quê? Já delimitei o tamanho desse personagem. O que, que eu vou fazer agora? Já dei a estrutura do eixo dele e agora eu vou colocar a estrutura de quê? Do rosto, tá? De quê? Do corpo, as patinhas dele. Então eu vou colocar tudo aqui nesse momento, ó. Vou fazer, ó, uma elipse, tá? Bem suave, tá? Um traço bem suave. Então, assim, se vocês estiverem usando o lápis número 2, por exemplo, não força muito, pega o lápis pelo meio que vai facilitar esse desenvolvimento para vocês, o desenvolvimento do traço. Quando eu falo desenvolvimento, é como vocês vão desenvolver o traço, tá bom? Ó, aqui eu vou fazer um triângulozinho para a orelha, um outro triângulozinho para outra orelha, tá? Vou fazer o que agora, ó? Uma outra elipse aqui, ó, para fazer o barrigão do Garfield. Tá legal? Repara o seguinte, ó, a estrutura, ó, tá vendo? Ó? Ele tem essa inclinação, tá? Então, em relação à barriga e à cabeça, eles vão ter praticamente a mesma, como se fosse um quadradinho, ó. Tá vendo? Poderia fazer um quadradinho, ó, na verdade um retângulo, tá legal? Então, eu vou fazer essas duas elipses, uma para fazer a barriga e a outra para fazer a cabeça. Então, vamos lá. O que, que eu preciso fazer agora? Marcar a perna. Tá vendo que a perna dele, ó, tem uma inclinaçãozinha. Repara aqui, ó. Viu? Essa outra, repare só, ela tem uma outra inclinação, ó, que forma um triângulozinho por dentro. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer essa inclinação aqui e vai me lembrar esse mesmo triângulozinho aqui, viu? Deixa eu só apagar aqui para fazer, para não confundir, né? Ó, vou pegar aqui, agora eu vou traçar, ó, uma elipse, tá? Aqui, ó. Vou fazer uma outra aqui. Ó, a estrutura dele já está quase chegando no seu resultado. Ó, vou fazer o rabinho dele, fazer só a formazinha básica. Ó. Lembrando que o desenho ele é composto por esses esboços, tá?
Muita gente chega para mim e fala assim, professor Anderson, eu não consigo fazer esboço, eu tenho dificuldade para fazer esboço. Mas assim, o esboço nada mais é do que a forma mais simples do desenho, tá? De você simplificar, né? De olhar e fazer esses traços, fazer dessa forma mais simplificada, né? E com traços mais soltinhos. Por isso que eu falo, usa um lápis mais clarinho, usa pegando na metade do lápis. Para quê? Para que o traço fique sempre clarinho. Por quê? Se eu pegar na ponta do meu lápis, o que vai acontecer? Meu traço vai ficar muito escuro, tá? E vai chegar ao ponto de eu quebrar a estrutura da folha. Quando eu quebro essa estrutura da folha, o que acontece? Tá? Eu quebrei essa estrutura da folha, eu coloquei o lápis muito forte. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir apagar direito o meu traço. Eu estou sempre falando isso porque isso é muito comum de acontecer, tá? Então, só para a gente frisar e ficar com isso aí bem marcado para a gente. Tá legal? Ó, agora eu já começo a pensar no resultado que eu quero. Ó, eu não vou pensar agora em colocar os dedinhos, vou pensar em quê? Como o braço se completa aqui, ó. Tá legal? Ó, o outro bracinho dele. Repara aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer, ó, várias elipses. Repara que o Garfield, ele é feito, né, com várias elipses. Então, quando a gente aprende, quando nós vamos aprendendo a desenvolver esse traço, vocês vão vendo que o nosso desenho ele vai ficando mais fácil de ser construído, tá? Ó, pronto. Então, a parte do corpo já está quase que resolvida, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó, vamos voltar aqui para essa parte da cabeça, tá? Eu vou traçar, ó, duas linhas paralelas, tá bom? O que é isso? Para definir a altura dos olhos. Então, eu tracei aqui, ó, uma linha aqui e a outra linha aqui. E aí eu consigo fazer o quê? Definir a altura dos olhos. Para quê? Um olho não fique mais para cima, o outro não fique mais para baixo, nosso desenho fica assim, tudo torto assim. Então, o que eu fiz? Peguei e marquei as alturas, né, dos olhos. Então, todos os dois vão ficar agora na mesma posição. Para ajudar a gente a fazer essa elipse, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer, ó, um retângulo aqui e um outro retângulozinho aqui, tá? Ó, um outro ovalzinho aqui embaixo para fazer o nariz, tá? E aí vocês já vão vendo o quê? Que o desenho ele já está tomando uma proporção, ele já está tomando uma estrutura, né? Ele já está tendo a forma dele. Então eu tenho que pensar justamente como o desenho ele vai ser formado, tá? Então, ó, vou marcar a parte da boca. Quando a gente faz o esboço, vocês têm que pensar o seguinte, tá? Eu vou fazer o esboço, eu estou fazendo o quê? É o que eu vou chamar de tirar
a síndrome da folha em branco. O que é isso, professor? Síndrome da folha em branca nada mais é do que aquele medo que você tem quando pega uma folha em branca, quando vocês pegam uma folha assim, ó, toda branquinha, vocês ficam assim, e agora, por onde eu começo? Professor, eu não sei fazer, professor, eu não sei. Aí pega a sua referência, aí, ai meu Deus do céu, professor, não vou conseguir fazer. Por quê? Nós temos aquele medo porque a folha está toda em branco, a gente não sabe por onde vai começar, né? E quando a gente começa a desenvolver o nosso desenho com com essas estruturas, vai ficando muito mais fácil para a gente desenvolver, tá? Então, professor, eu tenho, eu tenho medo de começar o desenho. Se vocês começarem o desenho sempre fazendo esses traços que eu falo para vocês, vai ficar muito mais fácil, tá? Lógico, no início a gente vai complicando, no início vamos tendo aquela esbarrando em algumas dificuldades, mas não quer dizer que seja impossível de nós desenvolvermos nosso desenho, pelo contrário. Eu falo para vocês, se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Professor, mas olha só, o senhor já desenha há tanto tempo, mas um dia eu tive que começar, um dia eu comecei a desenhar assim como vocês, tá? Então, no início foi difícil? Foi difícil. Tive que fazer o desenho várias vezes, quebrava a ponta do lápis, tinha que apontar o lápis, e ali eu ia caminhando, aprendendo, tá? Então, o que é difícil para vocês, um dia também foi difícil para mim, tá? E hoje eu estou aqui ensinando a vocês, tá? Então, aqui, ó, primeira parte do esboço tá aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, tá vendo? Dentro desse retângulo, ou na área desse retângulo, eu vou trabalhar o olho do meu personagem. Ó, esse, esse olho aqui ele é um pouco maior, esse aqui um pouquinho mais estreitinho, né? Olha isso. Vamos aqui marcar as orelhitas do nosso gatinho. Cara, que o desenho todo, eles vão se encaixando, tá? Dentro de algumas estruturas. Depois de que você faz algumas linhas, depois fica mais fácil para encaixar, né? Ó, fazer aqui só marcar a área dos pelinhos, né? Pronto. Aqui, ó. Fiz aqui o meu primeiro esboço, né? Ou o primeiro ou o segundo esboço dentro do desenho do gato. O que eu vou fazer agora? Vou trocar de lápis, tá? Agora, vamos lembrar o seguinte, se vocês estão usando ainda aquele lápis número 2 HB, e vocês não têm outro, então é ideal que vocês lembrem o seguinte, peguei no meio do lápis, e agora eu vou pegar um pouquinho mais próximo da ponta. Eu aqui, eu vou trocar de lápis, eu vou pegar, eu vou colocar um lápis
vermelho, tá? Para facilitar a visualização de vocês em relação ao desenho, tá legal? Então vamos lá. Ó, peguei aqui, fiz essa parte, deixa eu só dar uma coçadinha aqui no olho. Então agora, ó, eu começo a definir um pouco mais o meu traço, tá? Agora eu vou fazer o quê? O meu traço ele já vai estar mais ajustado, eu já vou pensar nas linhas como uma linha final, ó. Eu não traço mais ele é tudo rabiscadinho assim, tá legal? Eu já penso na linha mais contínua. Ainda não é uma linha de finalização ou uma linha de arte final, tá? Professor, quando eu faço o esboço, eu tenho que cobrir quando eu estiver finalizando? Isso aí é uma pergunta também interessante, tá? Por isso que eu fiz. Pelo seguinte, quando você está desenhando, tá? E você fez esse primeiro esboço, você fez o quê? Tirou a, a parte branca da folha, né? Você eliminou essa parte branca e começou a colocar linhas. Só que você já começou a colocar essas linhas, mas não colocou ela na posição correta. Então, nessa segunda parte, é a hora que a gente começa a colocar todas as linhas na posição correta. Tá legal? Uma outra coisa é, fiz a linha de esboço, quer ver? Ó, vou dar uma ampliada aqui, para vocês verem um pouquinho melhor. Repara, eu fiz essa linha de esboço, tá legal? Eu tenho que passar de novo por cima? Não, tá? Ela só serviu o quê? Para eu ter uma guia, né? Eu ter uma direção para onde eu vou. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, acertar essa linha e quando eu estiver chegando, tá? Ela ao encontro da outra, eu não passo por cima aqui, tá? Eu paro no nariz, tá legal? Ó, a mesma coisa, eu fiz o esboço aqui, ó. Agora eu não vou passar, cobrir aqui de novo, senão minha linha vai ficar feia, meu traço vai ficar feio. Aquele traço ali foi só para o esboço, então agora eu vou fazer o quê? Passar aonde é a linha real, tá bom? Ó, fazer aqui a elipse do nariz, tá bom? Ó, fazer aqui, ó. Essa daqui sim é uma linha contínua, tá? Vou só dar uma preenchida aqui. A gente tem um visual de como ficaria.
repara aqui, ó, quando eu fiz aquela linha inicial, eu coloquei ela mais para fora, tá vendo? Agora eu vi que ela é, deixa eu conseguir, ela é um pouquinho mais para dentro, ó. Aqui, tô fazendo um detalhezinho aqui já, depois eu volto e restauro quando precisar, tá bom? Perceber que aqui é um pouquinho mais para baixo. Repara que eu ainda não fiz as manchinhas, né? Que são essas linhazinhas aqui, eu ainda não esbocei ela. Por quê? Depois eu vou fazer ela, porque eu, eu poderia não, eu posso fazer o quê? Ver que elas são com formato triangular e posso colocar aqui, ó, para quê? Para delimitar a área onde eu vou trabalhar, tá? Ó, ah, professor, tem que fazer assim? Você pode fazer assim, ou você já pode fazer direto as linhas, tá bom? Aí é opcional. Estou falando, mostrando aqui para vocês como vocês podem desenvolver. Tá? Ó, repara, eu vim da cabeça, agora eu vou descendo, tá? E ó, eu estou fazendo a marcação dos dedinhos. Repara que o que eu falei anteriormente, ó, eu já não passo mais em cima daquela linha que eu passei antes, né? Que eu fiz para criar o esboço. Eu já não passo mais ali. Agora vai ficando mais fácil realmente para eu desenvolver o meu desenho, né? Se vocês tivessem, né, se vocês estiverem, perdão, usando um lápis 2H naquela hora para fazer o esboço, essa hora seria a hora de vocês pegarem um lápis
HD, tá? E desenvolver o traço com o lápis HB. Aqui, ó, eu vou passar aqui pro rabinho dele. A outra perninha. Aqui foi aquela elipse que eu fiz de guia, né, de referência, mas não quer dizer que eu tenha que usar ela agora para finalizar. Ela foi para eu fazer o quê? O primeiro esboço, não é? Agora vou fazer o outro pezinho. Tá bom? Aqui, então, eu finalizo a segunda parte do meu desenho. Tá legal? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais detalhe nesse desenho. Aí é onde entra o quê? Colocando os detalhes nele. Eu já vou trocar de lápis, vou pegar um lápis um pouquinho mais escuro, tá? Ou eu vou pegar um pouquinho mais próximo da ponta da minha caneta, tá? Mas aqui eu vou fazer o quê? Dentro desse vermelhinho aqui, eu vou escurecer ele um pouquinho, tá? Para que vocês possam visualizar melhor. Eu ainda não vou entrar na parte de finalização, tá? Eu vou entrar na parte agora de ajuste desse meu segundo esboço. Então, é o que eu vou chamar de terceiro esboço. Valeu? Terceiro esboço, que agora é onde eu começo a entrar com os detalhes no meu desenho. Vou colocar um pouquinho mais de riqueza nesse desenho, tá? Ó. Então, toda vez que a gente fala em colocar detalhes no desenho, eu tenho que pensar em quê? Ó, como eu vou trabalhar a, as formas, tá? Eu tinha trabalhado, já ajustado um pouquinho mais o esboço e agora eu vou ajustar muito mais esse esboço, tá? Já pensando na finalização, então eu já vou colocar uns detalhes a mais no meu desenho, tá? Então vamos lá. Agora vocês vão ver o quê? Eu vou puxar um pouquinho mais no zoom da imagem. Por quê? É como se eu tivesse me debruçando um pouquinho mais próximo da minha folha. É como se eu tivesse, pegar aqui uma folhinha aqui, ó. Aqui, ó. É como se eu tivesse aqui, ó. Aqui está a minha folha, ó, uma folhinha aqui, e eu tivesse olhando
bem pertinho da folha para fazer os detalhes, tá bom? Então, quando eu puxo o zoom aqui na imagem, é justamente para isso. É como se eu estivesse bem mais pertinho da folha e ali eu vou colocando os detalhes. Ah, lembrando, aí sim eu vou trabalhar um pouquinho mais com a ponta do dedo. Tá legal? Ó, deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui. Ó, vou colocar aqui agora. Aqui, ó. Repara, eu parei o traço aqui, o que, que eu vou fazer para dar continuidade ao traço? Ó? O traço ficar mais bonito. Ó. Parei aqui, ó, ficando torto. Eu volto sempre num pontinho atrás, tipo, eu dei o traço aqui, eu não continuo daqui, senão vai ficar esse ponto aqui, tá? Então, eu dei o traço aqui, eu volto e continuo ele um pouquinho, dou tipo um tracinho um pouquinho mais acima de onde eu parei. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, espero que não, vocês consigam. Ó, detalhe, se vocês vão desenvolver esse aqui, todo ele no lápis, vocês não fazem essa parte com esse traço de rachura, tá vendo? Vocês vão fazer o quê? Deixar o traço só mais limpo, igual eu fiz aquele traço anterior, tá? Por quê? Porque se vocês forem colorir, vocês vão ter que limpar o desenho, tá? Para não ficar um desenho sujo, tá bom?
estou lapidando agora o quê? Aquele traço inicial que eu fiz, tá vendo? Ó, dei um traço por fora, outro por dentro, e agora eu preenchi ele. Aqui, ó, fazendo um traço mais firme para fazer esse elipse. Aqui, ó. Aqui é mais para baixo, ó. Ele, ao invés de subir, igual estava fazendo, ele vai descer. Tá vendo? Essa área aqui, ó, é menorzinha. Vou terminar aqui essa parte da cabeça e a gente vai encerrar essa aula de hoje, tá bom? E na próxima semana nós vamos finalizar o desenho do nosso Garfield. Ok? Então, ó, aqui, ó, a parte da cabeça. Tá vendo? Aqui eu estou trabalhando onde eu delimitei a área. Eu estou testando as possibilidades de traço para fazer essa arte final.
essa partezinha aqui de novo. Ó. E assim, a gente encerra essa parte do desenho do Garfield, né, da cabeça, pelo menos, e na próxima semana a gente volta com mais um desenho do Garfield, finalizando esse desenho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.